Oi, gente. Olha só, hoje eu venho falar com vocês a respeito de um assunto que uma cliente levantou comigo. Ela tá na iminência de morar junto com uma pessoa e aí veio buscar algumas orientações comigo e me perguntou qual que era a vantagem de se firmar um contrato de união estável ou de se casar pelo regime da comunhão parcial de bens. E aí, quando nós estávamos conversando, em um determinado momento eu falei para ela assim: o regime da comunhão parcial de bens, na união estável, ele é equiparado. Ou seja, a união estável, a partir de um certo momento, ela se equipara às condições estabelecidas no regime da comunhão parcial de bens. Ela falou para mim, então, qual que é a vantagem de me casar, né? Gastar com taxas, todas aquelas burocracias cartorárias, enfim. Por que eu vou fazer isso? Então eu não vou fazer nenhum nem outro. Eu vou simplesmente juntar as escovas de dente e nós vamos morar juntos. Eu falei, bom, calma lá, que não foi nada disso que eu quis dizer, né? E aí eu fui esclarecer melhor para ela e achei interessante também trazer aqui para vocês. A união estável, gente, ela jamais pode ser nivelada, igualada à condição de um casamento. E eu digo isso para vocês porque não seria justo um legislador, pensem comigo, um legislador colocar as mesmas vantagens, as mesmas condições para aquela pessoa que simplesmente resolveu juntar as escovas de dente a uma outra pessoa, as de uma outra pessoa, e nivelar, né? Porque equiparado e nivelar as mesmas condições daquela pessoa que seguiu tudo que a legislação determina. Então, nesse caso, a comunhão parcial de bens, que é o regime legal estabelecido, que quando as partes falam que não decidiram por outro regime, ou quando elas não se manifestam, enfim, é esse o regime que vigora. É um regime que assegura a pessoa desde o momento do casamento. Aconteceu o matrimônio, foi ali efetuada a cerimônia, essas pessoas já estão amparadas pelo regime da comunhão parcial de bens. Já no caso da união estável, é importante vocês saberem que os requisitos da união estável, entre eles está uma união duradoura, longa e duradoura. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, que é até um exemplo que já foi discutido no judiciário. Não vou trazer as questões processuais, mas para vocês entenderem mais ou menos. Imagine você juntando, né, no caso, por exemplo, a minha cliente. Ela se juntou a uma pessoa com 45 dias depois. Isso não aconteceu com ela, mas é um exemplo. 45 dias depois, esse companheiro ou ela mesma vem a falecer. Como que fica o direito sucessório dessa pessoa? Ela vai ter essa equiparação às condições do regime da comunhão parcial de bens? Aí pode surgir para você uma outra questão, uma outra pergunta. Mas Patrícia, me diz, a lei fala em quanto tempo para poder se estabelecer essa união estável? A lei não fala em tempo. A lei simplesmente diz que ela tem que ser duradoura. E ela tem que ser contínua e tem que ser pública. Tá bom, 45 dias não é suficiente, gente? A lei não fala em prazo, cada caso concreto vai ser analisado, mas via de regra não, né? O judiciário não vai entender que 45 dias já configura uma relação longa e duradoura. Aí surge uma outra possibilidade. Eu fiquei grávida, resolvi morar com uma pessoa. E depois dos 45 dias que a gente está vivendo juntas, eu e meu bebê e ele, eu ali, gravidinha, de 1 mês e pouco. Então tá tudo certo, porque afinal de contas eu tô grávida, então configure uma relação longa e duradoura. Gente, perdão da palavra, mas para arrumar uma barriga, uma trepada basta, né? Assim, desculpa a grosseria do termo e tudo mais, mas a realidade é essa. Basta uma vez só, sem camisinha, sem nenhum método contraceptivo, sem os cuidados devidos, ou a camisinha que furou, enfim, é uma vez só. Então, não tem nada de relação longa e duradoura aí. Isso não garante nada.
Então, se você pretende viver com alguém e vocês querem ter uma coisa sólida, uma coisa segura, sentem, conversem. A comunhão parcial de bens não é o único regime que existe, existem outros que podem se adequar melhor ao caso de vocês. Então, busquem uma ótima orientação antes, um bom advogado, antes de decidirem qual regime que vocês querem, se querem ou não se casar, se vão manter a comunhão, se vão manter a união estável, enfim. Aquilo que vocês querem precisa ser muito bem decidido. Para isso, vocês precisam estar muito bem instruídos, ter certeza do que vão fazer, do que estão fazendo, ok? Para isso, procurem um advogado, tenham certeza de que vai ser um bom investimento, porque pode prevenir inúmeros problemas futuros. E, via de regra, o término de uma relação causa bastante prejuízo às partes. Se o regime for bem estabelecido, se todas as condições contratuais, porque sim, o casamento é um contrato, se todas as condições contratuais forem previamente estabelecidas, vai se evitar muita dor de cabeça, muito desgaste, inclusive desgaste financeiro. Ok? Fica a dica para vocês. Até logo. Tchau, tchau!